Você já tentou conversar com seu gato e teve a impressão de que ele simplesmente te ignora? Mas, curiosamente, basta dizer petisco ou abrir um pacotinho, e ele aparece como um raio. Coincidência? Nada disso. A ciência já provou que os gatos conseguem entender palavras humanas, só que do jeitinho felino deles. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na psicologia dos gatos para entender o que eles realmente ouvem, como interpretam o que você diz e quais são as 5 palavras que eles de fato reconhecem. A terceira palavra da lista, aliás, pode mudar completamente a forma como você se comunica com o seu gato. Se você quer fortalecer a relação com o seu bichano e aprender a falar a língua dos gatos, fica comigo até o final. Já se perguntou por que o seu gato de repente fica todo alerta quando você fala em petisco, mas simplesmente te ignora quando você manda ele sair da bancada? Pois é, existe uma explicação científica para o que seu gato entende porque, às vezes, ele decide te ignorar. Hoje, vamos nos aprofundar na psicologia felina para revelar 5 palavras que o seu gato realmente entende. E a terceira palavra é um divisor de águas. Mas antes de revelar as palavras mágicas, vamos esclarecer uma coisa. Será que os gatos realmente entendem palavras como os cães? De acordo com um estudo realizado em 2019 pela Universidade de Tóquio, os gatos conseguem reconhecer e diferenciar palavras humanas. Mas eles não reagem da mesma forma que os cães. Diferente dos cães que foram domesticados para obedecer aos comandos humanos, os gatos evoluíram como caçadores solitários e não dependem socialmente de nós da mesma forma. Mas isso não significa que eles não entendem nada. Na realidade, é bem o contrário. Imagine os cães como aquele aluno entusiasmado que sempre levanta a mão na sala de aula, enquanto os gatos são como aquele gênio que senta lá no fundo fingindo que não está prestando atenção, mas que na verdade absorve tudo. A doutora Atsuko Saito, uma pesquisadora japonesa especializada em comportamento felino, descobriu que os gatos reconhecem seus nomes mesmo quando são chamados por estranhos. Na verdade, os gatos não apenas reconhecem seus nomes, mas conseguem entender o vocabulário humano. E tem mais. Eles associam certas palavras a ações, emoções e rotinas. Então, sim, o seu gato sabe muito mais do que você imagina. Diferente dos cães, que dependem de pistas verbais e comandos, os gatos associam palavras a experiências. Se uma palavra está sempre relacionada a algo importante, como comida ou carinho, o seu gato vai perceber. Mas, como os gatos não dependem de aprovação social como os cães, eles podem até entender, mas não demonstrar de forma tão óbvia. Agora vamos analisar as 5 palavras que o seu gato realmente entende. Palavra número 1. Não. Essa pode te surpreender, mas os gatos realmente entendem a palavra não. Eles entendem comandos negativos melhor do que a gente imagina, mas tem um detalhe. Eles simplesmente não ligam. Isso porque eles têm um sistema de valores completamente diferente do nosso. Os gatos processam isso por meio de um sistema de tomada de decisões tão sofisticado quanto a habilidade de um adolescente de ignorar os pais. Enquanto os cães foram domesticados por milhares de anos para buscar a nossa aprovação, os gatos continuam sendo, essencialmente, animais selvagens em trajes de pelúcia. Porque os gatos não obedecem. Eles sabem. Diferente dos cães que dependem de recompensas sociais, os gatos fazem uma avaliação do custo-benefício de te ignorar. Se continuar o comportamento problemático for mais divertido ou recompensador, eles vão continuar. Eles priorizam os próprios desejos em vez de buscar aprovação. Veja o que acontece no cérebro do seu gato quando você diz não. Primeiro, ele analisa o seu tom de voz sim. Eles sabem direitinho que você não está feliz depois. Ele avalia as possíveis consequências contra a recompensa de continuar o comportamento por fim. E aqui vem a parte mais impressionante: ele faz uma escolha consciente sobre obedecer ou não quer ver isso na prática. Note como os gatos muitas vezes fazem uma pausa breve quando ouvem não aquilo não é hesitação, é literalmente o cérebro deles processando a situação. E aqui vai uma descoberta bem recente. Um estudo de 2023 da Universidade de Helsinki descobriu que gatos que ignoram o não com frequência têm pontuações mais altas em testes de resolução de problemas. Esses pequenos rebeldes não estão sendo difíceis, estão mostrando quanto são espertos. Quer tornar o não mais eficaz? Em vez de apenas dizer não, redirecione a atenção do gato para algo que ele possa fazer e recompense com carinho ou petisco se ele obedecer. Pense assim: o seu gato entende o não,
mas ele está esperando você fazer uma oferta melhor. Gatos, na verdade, respondem melhor a um tom calmo e decepcionado. Mas tem um detalhe. Eles só ligam para isso se já tiverem criado um vínculo com você. Palavra número 2. O nome dele, essa é óbvia, mas também foi comprovada pela ciência. O seu gato sabe o próprio nome. Um estudo publicado na revista Scientific Reports testou como os gatos reagem aos seus nomes em comparação com outras palavras aleatórias. Os pesquisadores descobriram que, mesmo quando chamados por estranhos, os gatos respondiam aos seus nomes mexendo as orelhas, virando a cabeça ou tremendo o rabo. Os gatos priorizam o nome deles como um som importante, mas se vão ou não responder depende do humor deles. Diferente dos cães, que são ansiosos para agradar, os gatos respondem apenas quando tente chamar o nome do seu gato com um tom neutro, depois com uma voz alegre, em seguida, com uma voz irritada, e veja se ele reage de forma diferente. A maioria dos gatos responde melhor a uma voz suave e mais aguda, do tipo que usamos naturalmente ao falar com bebês. Então, se ele estiver te ignorando, talvez você só precise adoçar um pouco mais o tom de voz. Número 3. Vem aqui agora, vamos falar sobre a frase que todo tutor de gato sonha em dominar. Vem aqui. E aqui vai algo fascinante. Os pesquisadores descobriram que os gatos processam esse comando de forma bem diferente dos cães. Enquanto os cães são naturalmente programados para responder a sinais sociais, os gatos precisam de um motivo muito bom para atender quando chamados. É como se fossem pequenos freelancers independentes, eles querem saber o que vão ganhar com isso. A doutora Sarah Ellis, da International Cat Care, descobriu algo incrível. Os gatos podem aprender a responder ao comando "vem aqui" com até 80% de confiabilidade. Mas tem um detalhe. Tudo depende de como você programou essa frase na memória do seu gato. Pense bem. Quando você costuma dizer "vem aqui" para o seu gato, se você for como a maioria das pessoas, provavelmente usa esse comando quando quer que o gato pare de fazer algo errado, não é? Pois é exatamente por isso que o seu gato pode estar te ignorando. Agora, aqui vai uma abordagem revolucionária. Comece a usar "vem aqui" somente quando algo incrível estiver prestes a acontecer. Pode ser a hora do jantar abrir uma latinha de atum fresquinha, ou quando você estiver segurando o brinquedo ou petisco favorito dele. O segredo é consistência e associação positiva. E aqui vem a parte mais bacana. Com o tempo, os gatos desenvolvem o que os cientistas chamam de comportamento antecipatório. Eles começam a responder ao "vem aqui" mesmo sem enxergar a recompensa, simplesmente porque aprenderam que coisas boas acontecem quando atendem. É como se eles pensassem: bom, da última vez que conferi, esse humano é bem confiável com os petiscos, então vamos ver o que ele quer. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso me ajuda a impulsionar esse vídeo para mais pessoas assistirem. Número 4. Muito bem. E essa é bem emocional. Por quê? No fim das contas, os nossos gatos podem se importar mais com o nosso elogio do que a gente imagina. Em 2021, pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon fizeram uma descoberta que surpreendeu o mundo do comportamento felino. Eles constataram que muitos gatos, na verdade, preferem a interação humana e o carinho ao invés de comida. Mas a parte realmente interessante é que o estudo mostrou que os gatos estão extremamente sintonizados com o estado emocional da nossa voz. Quando dizemos "bom gatinho" ou "muito bem", eles não escutam apenas as palavras. Eles percebem o nosso estado emocional, nossa linguagem corporal e até pequenas mudanças nas nossas expressões faciais. A doutora Christine Vitale, que liderou o estudo, descobriu algo extraordinário. Gatos que recebiam elogios verbais consistentes acompanhados de carinho físico criavam laços mais fortes com seus tutores e demonstravam maior interesse em interagir com os humanos no futuro. É como se cada bom gatinho fosse, na verdade, um passo para construir um relacionamento mais sólido. Pense assim: quando você elogia o seu gato, você não está apenas dizendo palavras. Você está criando o que os cientistas chamam de circuito de feedback emocional positivo. Seu gato faz algo fofo. Você fala "muito bem" naquela voz especial que todos usamos com nossos gatos, e ele aprende a te fazer feliz, faz com que ele mesmo se sinta bem. Experimente começar o dia dizendo "bom dia" para o seu gato, sempre usando o mesmo tom de voz. Interações matinais consistentes estabelecem o tom para a comunicação entre você e o gato ao longo do dia. E quer saber de uma coisa?
Os gatos são tão sintonizados com elogios que conseguem perceber a diferença entre quando você está realmente feliz com eles e quando você está apenas dizendo por dizer. Mas lembre-se, cada gato é único, e pode ser que o seu tenha uma palavra especial que só vocês dois conhecem. Palavra número 5. Comida e palavras relacionadas. Se o seu gato parece desenvolver uma super audição quando você fala petisco ou jantar, não é coisa da sua cabeça. Pesquisadores descobriram que os gatos ligam sons específicos a recompensas. Palavras como comida, comer ou petisco provocam uma reação instantânea. Os gatos aprendem palavras de comida por meio de condicionamento clássico. Toda vez que você fala petisco e dá comida para ele, o cérebro do gato cria uma ligação entre a palavra e a recompensa. Eles conseguem reconhecer palavras até em tons diferentes, e alguns gatos chegam a aprender o som de potes específicos de ração. Tente dizer petisco com um tom completamente diferente e veja se o seu gato ainda reage. Alguns gatos aprendem pelo tom e pelo contexto, enquanto outros reconhecem o som da palavra em si. Então, quantas dessas palavras o seu gato entende? E qual é a palavra única dele? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E então, quantas dessas palavras o seu gato entende? Qual é a palavra mágica aí na sua casa? Compartilhe nos comentários. Adoro conhecer histórias e curiosidades sobre o comportamento dos gatos. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa em entender e se comunicar melhor com o seu gato. Parabéns por ser um tutor consciente. Quanto mais você aprende sobre o comportamento felino, mais forte se torna a conexão entre vocês. Quer continuar aprofundando esse vínculo? No próximo vídeo, eu explico por que os gatos parecem sempre saber quando você vai sair de casa e como tornar esse momento menos estressante para eles. Clique na tela e continue comigo nessa jornada pelo fascinante mundo dos gatos.